Nesta questão, nós temos uma situação envolvendo uma colisão perfeitamente elástica, onde a esfera A desce, colide com a esfera B e, após a colisão, a esfera B se desloca para a direita e a esfera A retorna a subir. O enunciado deseja saber, então, neste retorno, qual é a altura que ela alcança. Pessoal, vamos observar o seguinte: como se trata de uma colisão, nós vamos utilizar a conservação da quantidade de movimento. Na conservação da quantidade de movimento, nós vamos dizer que a quantidade de movimento que nós temos no início é igual à quantidade de movimento que nós temos no final. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, mas aqui nós estamos interessados apenas nos módulos. Então, observe, a quantidade de movimento é dada pelo produto entre a massa e a velocidade. No início, a esfera B encontrava-se em repouso. E aí, então, só quem adquiriu velocidade antes da colisão é a esfera A, que também partiu do repouso lá do alto, mas quando ela chega aqui, na iminência da colisão, ela já possui uma velocidade. Então, nós vamos dizer que, inicialmente, nós temos a massa de A vezes a velocidade de A, sendo igual à quantidade de movimento final. E aí, agora, eu vou considerar que todas as duas possuem velocidade após a colisão. Então, eu coloco a massa de B vezes a velocidade de B. No caso, vamos chamar de V', se referindo à velocidade final. E aí, observe o nosso primeiro detalhe importantíssimo na utilização dos sinais. Como a esfera A retorna no sentido contrário ao da esfera B, nós vamos colocar aqui um sinal negativo. Então, isso é um aspecto bastante importante. E aí escrevemos massa de A vezes a velocidade de A. A velocidade dela está no sentido contrário ao do sistema de coordenadas adotado. Pois bem, dito isso, então, nós vamos agora pegar uma informação do enunciado que nos diz que a massa de B é 2 vezes a massa de A. Então, eu posso reescrever isso daqui, substituindo a massa de B por 2ma. E aí nós vamos ficar com uma situação de uma equação mais enxuta, porque nós vamos, após isso, fazer aqui um outro procedimento. Para simplificarmos ainda mais essa situação, nós vamos dividir os dois lados da equação pela massa de A. Ora, se a gente dividir os dois lados pela massa de A, ou também cancelar, diretamente já, então nós vamos poder ficar apenas com as velocidades. E daí nós temos que a velocidade de A será igual a 2 velocidade de B' menos a velocidade de A'. Dito isto, então, nós vamos chamar essa equação aqui de equação número 1. E vamos buscar uma outra equação que permita a gente encontrar a nossa altura final, que até agora não apareceu. Observe o seguinte, o enunciado nos diz que a colisão é perfeitamente elástica. Isso significa, então, que a energia cinética do sistema ela é conservada. Não há dissipação de energia, por exemplo, na forma de calor ou na forma de produção de ondas sonoras. A energia cinética se conserva. Então, nós vamos fazer uso do coeficiente de restituição. Ora, o coeficiente, representado pela letra E, ele é igual à razão entre a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Ou seja, o afastamento é o que ocorreu depois da colisão e a aproximação, evidentemente, é o que ocorreu antes. Como esta colisão ela é perfeitamente elástica, então este coeficiente tem o valor máximo que é 1. Então eu vou dizer que este coeficiente vale 1. Aqui no denominador, antes
eu tinha apenas o quê? Eu tinha apenas a velocidade do corpo A se aproximando do corpo B que estava em repouso. Então, eu considero apenas a velocidade VA. Agora, depois, eu vou ter em mente que eu tenho um afastamento, né? O A indo para a esquerda e o B indo para a direita. Quando nós temos corpos com sentidos contrários, opostos, nós devemos lembrar de somar as velocidades. Então, nós vamos ter aqui VA' somado com VB'. Dito isto, então, nós podemos isolar aqui o nosso VA e nós vamos ficar com VA igual a VA' mais VB'. Daqui você tira a informação de que VB' ele vale VA menos VA'. Ora, eu vou chamar isso daqui de equação número 2. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar este VB' e vou substituir na nossa primeira equação. Ao fazermos isso, o que é que acontece ao substituirmos na primeira equação? Nós vamos ficar com VA igual a 2, aí eu tenho VB', eu substituo por isso daqui, então vai ficar VA menos VA' menos VA'. Note então que desenvolvendo isso, nós vamos ter VA igual a 2VA menos 2VA' menos VA'. Passando esse 2VA para o lado esquerdo, nós vamos ficar com VA menos 2VA, ou seja, nós ficamos com menos VA. E aqui do lado direito, nós temos menos 2VA' com menos VA', o que nos dá menos 3VA'. Note, então, que nós podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, né? E daqui, então, nós vamos ter que ficaremos com VA igual a 3VA'. Isolando o VA', nós temos VA' igual a VA sobre 3. Então, a velocidade final da esfera A, ela vale 1/3 da velocidade que ela tinha no início. Agora, perceba o seguinte. Nós precisamos encontrar as relações envolvendo a altura, informações a respeito da altura. Então, nós vamos agir da seguinte maneira. Nós temos um resultado conhecido que nos diz que, aplicando a conservação da energia mecânica para o corpo A, considerando que nós não temos, por exemplo, força de atrito, não temos forças dissipativas que roubam energia do sistema, então nós temos já um resultado predeterminado que nós dizemos que a velocidade com que ele chega aqui embaixo é igual a raiz de 2GH. Então, nós vamos fazer isso, o uso dessa informação, para substituir a velocidade inicial. E também vamos fazer isso no sentido contrário do movimento, quando o ar estiver voltando, porque nós temos uma situação que nós podemos novamente aplicar a conservação da energia mecânica quando o ar sai daqui e começa a subir de volta. Então, eu vou dizer que nós temos que a velocidade final de A vai ser a raiz quadrada de 2GH'. Isso será igual a raiz de 2GH' dividido por 3. Ora, nós vamos aqui fazer o seguinte procedimento. Simplesmente vamos utilizar a aplicação do quadrado em ambos os lados, Então, as raízes desaparecem e nós ficamos com 2GH' igual a 2GH sobre 9. Ora, então aqui nós podemos cancelar 2G e vamos dizer então que a nova altura em que a nossa esfera atinge é H sobre 9. É 1/9 da altura inicial. H' é igual a H sobre 9. Esta é a alternativa correta a ser marcada.